Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje iremos trazer mais atualização sobre o case Azevedo e Travassos Energia. A companhia agora desembestou em divulgar fatos relevantes comunicados ao mercado. Nesses últimos dias foram 3 comunicados, né? E esse último comunicado, mas não menos importante, trata-se de atualizações sobre o memorando de entendimentos vinculante, né, com a PetroVictory, né? Vamos ver o que a empresa trouxe de informações importantes, se o martelo foi batido ou não, se o negócio melou, né? Vamos entender aqui, porque se todos lembram, né, se todos os investidores acompanharam direitinho, um dos requisitos, né, para que essa combinação de negócios aqui pudesse ser sacramentada, seria o sucesso do aumento de capital, tá? A companhia ela precisaria levantar pelo menos ali 150 milhões de reais no aumento de capital. E nós não sabemos se o impacto foi esse. Porém, sabemos que a empresa não conseguiu sequer chegar próximo de 150 milhões. Ela arrecadou, ela levantou apenas 103 milhões, pouquinho mais que isso daí, no aumento de capital, tá? Eu irei abordar também nesse vídeo aqui, né, a pedido de alguns inscritos, a questão do exercício dos bônus de subscrição, tá? Que a galera está vendo lá na carteira, os bônus de subscrição valendo quase a mesma coisa que a ação, né? A galera fica na dúvida se pode vender, se não pode vender. Vamos falar sobre isso também. Mas antes, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, doido. Assiste os vídeos aqui e ainda não tomou a decisão de se inscrever. Se inscreva, doido, não custa nada. Ativa o sininho da notificação para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Mas lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, vamos lá. A companhia traz um complemento do fato relevante divulgado em 3 de julho de 2025, atualizando o mercado e os seus acionistas acerca do Memorando de Entendimentos Vinculantes, né, o MOU, celebrado para a aquisição da PetroVictory Corporation, né? E nos termos do memorando estava prevista como condição precedente a realização do aumento de capital divulgado em 6 de junho de 2025, no valor máximo proposto de 150 milhões de reais. Porém, conforme divulgado em fato relevante de 6 de agosto de 2025, o aumento de capital homologado totalizou apenas pouco mais de 103 milhões de reais, né? E em razão desta homologação parcial, a referida condição precedente não foi atendida. E agora, doido, o negócio melou, já era fusão, já era aquisição, esqueçam PetroVictory, o negócio não vai mais dar certo. Será, doido? Vamos entender aqui. Porém, ainda assim, ou seja, mesmo que o aumento de capital não tenha atingido as expectativas, tanto das empresas como também dos investidores, né? As companhias ainda mantêm a intenção de dar prosseguimento às negociações e, para tanto, estão avaliando adequações ao memorando que permitam a efetiva conclusão da transação. Ou seja, o negócio ainda continua de pé sim, tá? Porém, o que pode acontecer é o seguinte, demorar um pouco mais, né? E também entrar aí outras condições, principalmente no que se refere aí à divisão societária, tá? Informações adicionais sobre a transação, prazos, condições de pagamento, estrutura societária e demais aspectos relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado conforme o avanço das tratativas entre as partes. Esse comunicado ao mercado visa garantir a transparência e a simetria de informações em linha com as melhores práticas de governança da companhia, tá? Enquanto isso, as ações da PetroVictory Energy, né, negociadas lá na Bolsa de Toronto, explodiram no pregão de hoje, subindo aí mais de 25% e atingindo o patamar de 74 dólares canadenses, tá? Lembrando que o dólar canadense não tem a mesma cotação do dólar americano, tá? Enquanto o dólar americano está cotado aí em pouco mais de R$ 5,30, o dólar canadense está cotado atualmente
em pouco mais aí de R$ 3,87, salvo engano, tá? A última vez que eu dei uma olhada aí na cotação do dólar canadense, inclusive para verificar qual o preço das ações, ou melhor, qual a cotação das ações da PetroVictory transformada em reais, tá? Isso aqui é importante nós observarmos, porque se o negócio se concretizar, o valor de mercado da companhia, ele precisa ser avaliado sim, tá? E transformando isso aqui em reais, né, convertendo em reais, nós vemos aqui as ações da PetroVictory acima dos R$ 2, tá bom? Mais especificamente aí, R$ 2,80 e alguma quirela de centavos, bem próximo aí de R$ 3 as ações da PetroVictory, tá? E enquanto as ações da PetroVictory performavam muito bem, né, subindo mais de 25%, lembrando que esse pode ser um movimento, né, mais atrelado aí a um short squeeze por lá, né, no mercado canadense, do que de fato aí o que a empresa vem entregando, porque eu entrei, né, no site de RI da PetroVictory e as últimas atualizações que existem por lá são do mês de abril. Mas enquanto as ações da PetroVictory explodiam por lá, as ações da Azevedo e Travassos fazia aí um risco colorindo home broker, né? Deixando o gráfico parecendo aí uma persiana colorida de verde, vermelho e branco, né? E permaneceram aí em 45 centavos. Então, é muito interessante você que é investidor de Azevedo e Travassos Energia acompanhar também a PetroVictory, tá? Porque se o negócio se concretizar, o valor da PetroVictory estará agora também embutido em Azevedo e Travassos Energia. E isso pode ser um diferencial importantíssimo para a precificação das ações da nova companhia, tá? Agora vamos recapitular as informações referentes ao exercício dos bônus de subscrição da Azevedo e Travassos Energia, né? Como já é sabido por todos, principalmente os que exerceram o direito e subscreveram as ações, os bônus de subscrição começaram a ser negociados na B3. E as negociações desses bônus, elas tiveram início em 27 de agosto, né? Então você que é detentor dos bônus, já tem a opção de vendê-los, caso você não deseje exercê-los futuramente, tá bom? Lembrando que eu vou explicar aqui também a questão, né, dos períodos de exercícios, tá? Então, a galera que tem os bônus em carteira, a única coisa que você pode fazer neste momento é apenas negociá-los em bolsa. Ou seja, se você tem e não vai exercer esses bônus, você pode vendê-los, né, para uma outra pessoa que não participou do processo de subscrição, né, do processo de aumento de capital, não tem os bônus, porém acha interessante, se arrependeu, agora quer comprar os bônus para, quem sabe, futuramente comprar as ações das Azevedo e Travassos mais barata, tá? Porém, existem aqui duas questões importantíssimas. Você que decidir vender os seus bônus, você pode ter um problema com a questão da liquidez, né? Porque esses tipos de negociações, eles têm uma liquidez baixíssima. Então, esse é um dos problemas. Porém, tem uma outra questão aí, que é a questão da tributação, tá? Porque trata-se de um ganho de capital, logo você precisará recolher 15% de imposto de renda, né, e pagar através de DARF, né? Entrando lá no site da Receita, emitindo a sua DARF, colocando lá todas as informações, que trata-se de um ganho de capital, né, referente ao recebimento de bônus, à venda dos bônus de subscrição da Azevedo e Travassos Energia sobre o ticker AZTE11, você informa tudo direitinho lá, emite a DARF, recolhe 15% daquele valor que caiu na sua conta, do valor líquido que caiu na sua conta, e paga até o último dia útil do mês seguinte da operação, caso você decida fazer essa venda, tá? Porém, muito provavelmente você encontrará uma resistência em executar uma ordem, porque a liquidez é realmente baixíssima. Até esse exato momento, quem decidir exercer os seus bônus, né, irá comprar ações da Azevedo e Travassos por 73 centavos, né? Isso daqui não mudou, é o mesmo preço, né, do aumento de capital. Porém, o exercício dos bônus, ele acontecerá apenas em 2026, tá? O primeiro período de exercício, vamos entender aqui. E cada bônus de subscrição dará o direito do acionista subscrever uma ação da Azevedo e Travassos Energia. Mas, caso as ações venham grupar, os bônus também gruparão, tá? Você não conseguirá mais, né, subscrever as ações, ou seja, exercer esses bônus,
por 73 centavos. Será o preço já grupado também. O mesmo efeito de grupamento que acontecer nas ações também acontecerá nos bônus, também na mesma proporção. Se as ações gruparem na proporção, por exemplo, de 10 para 1, os bônus também gruparão na proporção de 10 para 1 e assim sucessivamente. Agora vamos recapitular aqui a questão do prazo de exercício, né? Cada bônus de subscrição, ele poderá ser exercido por seu titular no período compreendido, que é o primeiro período, tá? Que será entre 1 de abril e 15 de abril de 2026. Esse aqui é o primeiro período. Aí aqui existem os outros períodos, lembrando que são 20 períodos, tá? Então, a partir de 1 de abril, a companhia começará a divulgar esses períodos. Então, toda vez que o período de exercício for acontecer, a companhia trará um comunicado para alertar os seus acionistas detentores destes bônus. Então, o primeiro período é entre 1 de abril e 15 de abril de 2026 e os demais períodos, né, serão a partir de 2026 aí. E os outros períodos, eu recomendo, né, para a gente não estender muito o vídeo aqui, eu recomendo você entrar no site de RI e baixar esse comunicado aqui para entender direitinho, tá? É um comunicado curto, você vai entender, está muito simples aqui de entender este comunicado aqui. E o último período para exercer os seus bônus, né, ou seja, o último período de exercício, que é o 20º período, ele será, né, de 2 de janeiro de 2031 a 16 de janeiro de 2031. Ou seja, os detentores desses bônus, caso ele queira, ele tem o direito de esperar até o último período para exercer esses bônus. Ou seja, ele pode segurar esses bônus, mesmo que ele venda as ações de Azevedo e Travassos, né, a ZTA3, ele pode segurar esses bônus que já são deles, já é um direito garantido, para exercer apenas no último período. Quem sabe lá Deus, né? Torcemos para isso, oramos para que isso aconteça, né? Para que a empresa, quando chegar em 2031, quem sabe as ações da ZTE3 já estejam lá em bastante reais, né? E nós podemos aí exercer os nossos bônus comprando a mesma por apenas 73 centavos. Porém, isso só irá acontecer caso as ações não passem por um grupamento, tá? Mas o que a gente espera é que até, né, o longo prazo, ou melhor, médio prazo, né, 2031, podemos considerar aí um médio, quase longo prazo, tá? O que a gente espera é que as ações já estejam valorizadas para nós podermos aí exercer esses bônus comprando as ações por um preço bem mais abaixo, tá? Então era isso aqui que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, forte abraço, fui!